Pessoal, olha só a questão de número 116 da UEM, ó, para a gente colocar o que é verdadeiro e o que é falso aí. Ele vai dizer o seguinte na proporção 0,1. Para a separação do plasma sanguíneo, né, a parte do soro, a parte líquida do sangue, use-se a centrifugação. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que colocar na centrífuga para acelerar o processo de decantação? Então a centrifugação acelera o processo de decantação. Pois em decorrência desse processo físico, em que uma força radial é aplicada à amostra, ocorre a decantação dos componentes mais densos da amostra do sangue. Perfeito, gente. Para o fundo do tubo de ensaio, por exemplo, no sangue, vai a parte sólida, onde nós temos os eritrócitos, né, que são os glóbulos vermelhos, as hemácias, onde nós temos os glóbulos brancos, os leucócitos, as plaquetas, isso na parte sólida. Isso separa da parte líquida, que a gente chama de plasma ou soro. Então tá certinho a proposição 0,1. Na 0,2 ele diz o seguinte: a destilação simples pode tornar a água do mar própria para o consumo. Claro, né, gente? Se você aquecer, só a água vai entrar no processo de evaporação, só a água vai passar para o estado gasoso e depois a gente pode fazer o processo de condensação dela. Depois, quando você tem água destilada, não é ideal a gente consumir água destilada, né? Lógico, aí depois a gente adiciona sais de uma maneira que ela fique numa concentração ideal para ser consumida. Tá certo, gente? Então, mas pode ficar própria para o consumo sim com o processo de destilação simples. Então, verdadeiro, né? Mas lembre-se, aqui a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que colocar sais para depois a gente consumir. Então você faz o processo de destilação simples e depois adiciona sais para ela ficar própria para o consumo. Sem sais minerais, ela não fica potável. Correto, gente? Então, nessa proposição aqui, ó, né, então ele fala destilação simples pode tornar a água do mar própria. Então, ela pode tornar? Pode, desde que depois seja adicionado os sais minerais. Então, vamos considerar como verdadeiro, tá bom? 0,4. Na obtenção de gasolina, a partir do petróleo, utiliza a destilação fracionada. Perfeito, né, gente? Lembra da coluna de fracionamento que nós trabalhamos? Destilação fracionada do petróleo, show de bola, verdadeira 0,4. 0,8. A filtração serve para separar componentes de misturas homogêneas. Não. Filtração, por exemplo, água e areia, mistura heterogênea, né? Por exemplo, a água ali, malha de ferro, mistura heterogênea, né? Então a gente filtra a parte sólida que está na mistura heterogênea. Então a 0,8 está falsa. 16. A decantação de uma mistura heterogênea, líquido-líquido, olha só, gente, por exemplo, água e óleo, né? Mistura heterogênea, líquido-líquido. Seguida por escoamento do líquido mais denso, né? Quem fica embaixo, que a gente sabe que é a água, é feita usando um funil de separação. É verdade, gente, o funil de separação é sinônimo do funil de bromo. A gente pode chamar de funil de separação, ou funil de bromo, ou ainda funil de decantação. Lembra aquele funilzinho que a gente usa, que tem uma torneirinha embaixo? Tá certo? Então, tá verdade também a 16. Então, a somatória dos corretos aí deu 23. Tá bom, gente? Então, tá aí para você a questão de número 116.